Abençoados com todas as bênçãos. Esse é o nosso amigo, nosso vizinho, que está nos privilegiando aí com o seu canto. Sejam todos bem-vindos. Recebo que hoje já é o seu melhor domingo. Recebo que tudo está bem, que Deus mesmo iluminou os olhos do teu entendimento e te faça entender tudo que te está passando, tudo que está chegando, tudo que está vindo a ti. Você entenda que é Deus mesmo que tem o controle de todas as coisas. Tudo está bem, tudo está no controle do nosso Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que está nos assistindo, ou ao vivo, ou por uma gravação, pela gravação, aí através do YouTube, através do Facebook, do WhatsApp, ou de outra maneira. Muito obrigado pela sua audiência e gostaria de te incentivar a compartilhar as mensagens. Gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Para quê? Qual é a nossa intenção? Que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, isso é uma recomendação, uma oração dele por aquela igreja, a mesma oração que nós fazemos aqui, não é isso? Que a palavra corra e seja glorificada, para que outros sejam alcançados por essa palavra e possam ser livres na mente da religião que nós ficamos lá aprisionados por muitos anos, não é isso? E o nosso trabalho aqui é esse, abençoado. Não temos aqui outra intenção, não temos aqui outra ideia de querer aparecer, outra coisa qualquer, muito menos intenção financeira, porque para isso nós temos os outros meios aí que Deus nos deu, mas a nossa intenção aqui é que a palavra corra e seja glorificada. E vamos falar aqui hoje a respeito de um assunto bem tranquilo, não é isso? Como nós fazemos sempre. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Veja que fala a santificação, não diz santificação. É alguma coisa direta, é a santificação direta, não é uma santificação humana. Não que o homem possa se santificar, não que o homem possa se esforçar para chegar ao ponto de ser santo. Não, não é isso. Porque eu sei que você conhece uma denominação que tem lá os seus líderes, tem alguns dos seus membros, e eles são considerados santos por alguma obra que eles fizeram, algumas obras que eles praticaram. Então eles alcançam uma santificação dentro ali da religião. Não, não é isso aí que nós vamos aqui estar falando. Vamos falar da santificação que o apóstolo Paulo disse aqui, ó, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então vamos ler aqui, para ficar assim registrado, Hebreus, capítulo 12, a partir do verso, não somente, o verso 14, que diz assim, ó, segui a paz. Olha o que diz o apóstolo Paulo, segui a paz com todos. Você deve estar em paz com todos, não é isso? E mais, e a santificação, veja bem, a santificação, não é simplesmente santificação. A santificação sem a qual, sem a santificação, diz o apóstolo Paulo, sem essa santificação, ninguém, veja aqui, não deixa ninguém de fora, é isso, ninguém verá o Senhor. Sem essa santificação que é falada aqui pelo apóstolo Paulo, ninguém poderá ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Veja bem, abençoados, que o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, não é um conhecimento que traga alguma glória para a carne. O evangelho, ele nos foi dado não para trazer a nossa carne, levantar, não é isso? A moral da nossa carne, não, não. O evangelho nos foi dado com outro propósito. O mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo não está direcionado à carne. Paulo, ele revelou que a ninguém conhecemos segundo a carne. Acaba de uma vez por todas com qualquer mérito que a carne possa ter. 2 Coríntios 5:16,
diz que a ninguém, diz o apóstolo Paulo, nem a Cristo. Olha, para você ver que esse negócio de carne é tão tremendo que ele não poupou nem o próprio Deus quando se manifestou em carne. Ele disse, ó, nem a Cristo, nem a homem nenhum, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha, esse conhecimento que o apóstolo Paulo recebeu não traz nenhuma glória para a carne. Não existe aqui, no conceito humano, debaixo desse corpo de carne, ninguém que possa ter glória diante de Deus por causa dessa carne. O Abraão, quando foi justificado, o apóstolo Paulo falou, se Abraão foi justificado, não foi pelas obras da carne, porque pelas obras da carne ele não teria mérito nenhum com Deus. Ele foi justificado pela fé. Não, nada a ver com carne, nada a ver com as obras que Abraão pudesse ter cometido. E tem mais, hein? Lá em Mateus, vamos ler aqui Mateus, capítulo 26, o próprio Deus, quando estava no corpo de carne, no versículo 41, olha o que ele disse a respeito da carne e a respeito do espírito. Vigiai, olha, vigiai e orai. Isso lá antes da cruz, o próprio Jesus de Nazaré disse lá, Deus mesmo lá manifestado em carne, disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação da carne, não é isso? O apóstolo Paulo diz que qualquer tentação que venha sobre nós é humana, aqui, segundo a carne. E ele disse, na verdade, palavras do próprio Deus, na verdade, o espírito está pronto, o espírito está tranquilo, mas a carne, o que diz o apóstolo Paulo? O que diz Jesus de Nazaré? A carne não é que vai ser por alguma dependência, por alguma situação, não. Ele disse que a carne é fraca. É fraca, não adianta você procurar situações, fazer alguma coisa perante Deus com essa carne, porque o próprio Deus já disse, ó, a carne é fraca, abençoado, não vai se fortalecer. Diz o Evangelho que a carne é inimizade contra Deus. Olha que coisa tremenda, vamos ler aqui, Romanos, volte aqui a Romanos, capítulo 8, no versículo 5, 8:5, que diz assim, ó, porque, veja bem, o que é essa carne que muitos querem santificar? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por que Paulo estava falando isso? Olha a razão no versículo 6. Porque a inclinação da carne, a vontade dessa carne, a tendência dessa carne é morte. Olha, que coisa terrível. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha a diferença. Você que quer aí santificar essa carne. E diz aqui no versículo 7, para não deixar aqui nenhuma dúvida, ele fala assim, portanto, a inclinação, a vontade da carne, a força da carne, o desejo da carne é inimizade contra Deus. Como é que você vai querer santificar alguma coisa que é inimizade contra Deus para agradar a Deus? Não é isso? Não é possível, pois não é sujeita à lei de Deus. A nossa carne, ela não se sujeita à vontade de Deus. Ela não se sujeita ao evangelho da graça. Nem, olha só, nem em verdade o pode ser. De maneira nenhuma, abençoados. Essa carne, por mais que você faça, por mais que você se esforce, por mais que você tente uma santificação nessa carne, ela não vai se sujeitar à vontade de Deus. Não tem como, ela é inimizade. Imagina, um inimigo seu fazendo a sua vontade, o inimigo seu procurando te agradar, você vai ficar desconfiado, você não vai aceitar isso. E Deus não aceita da nossa carne nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de louvor, porque a carne é inimizade contra as coisas de Deus. E Deus não vai aceitar nenhum sacrifício aí da sua carne. Quando a religião, veja bem, quando a religião fala de santificação, porque nós passamos na religião, podemos falar tranquilamente nisso, sempre falamos isso aqui, quando a religião ela fala de santificação, pensa em santificação da carne, porque nós vamos aqui fazer uma reunião de consagração, venham todos em jejum, não é isso? E vamos
que passaram a manhã aqui santificando, procurando uma santificação. Só que essa santificação é segundo a carne. E procuram fazer vigílias, como eu fiz muitas, né? Santa Ceia, para dar comunhão com Deus, para santificar a nossa carne. Alguns abençoados, alguns, vejam bem, alguns chegam até chicotear o próprio corpo para santificar essa carne, para combater os desejos da carne. Olha que coisa assim tremenda de alguém procurar fazer isso. Existe uma religião aí, não são todos, não é isso? E que os seus sacerdotes, principalmente, antes de assumirem lá o posto do sacerdotal, eles têm que se sacrificar até o corpo sangrar para agradar a Deus, para amortecer a vontade do corpo. O Evangelho deixa aqui bem claro no versículo 7. Vamos ler aqui mais uma vez Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó, porquanto a vontade da carne não é que vai ser abençoado, é inimizade contra Deus. Os desejos que você sente, às vezes, né, se você sente assim umas coisas na sua mente, você quer agradar a Deus, não é isso? Você quer fazer a vontade de Deus. A televisão, então, é um instrumento assim tremendo. Você está lá, um dia desse eu estava sentado aqui vendo uma televisão, e ali no momento do comercial, veio um comercial de uma cerveja, né? E quando apareceu aquela cerveja geladinha ali, né, a garganta chegou até a arder. E por que isso? É eu, o meu espírito? Não, abençoado. É o desejo da carne que tem em participar dessas coisas. A inclinação da carne é sempre essa. Vai ser sempre querer as coisas da carne. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O Evangelho da Graça, o Evangelho, é a revelação da nossa identidade espiritual. O Evangelho não vai aqui falar, te mostrar nada, te exaltar segundo a carne, mas o Evangelho ele nos exalta segundo a nossa identidade espiritual, revelando quem realmente nós somos, quem somos nós, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos quando largarmos esse corpo. Essa aqui que é o trabalho do Evangelho, é isso que o Evangelho faz na nossa vida, não é na carne, é no espírito. O Evangelho é uma palavra, é uma revelação dada por Deus através do apóstolo Paulo para mostrar, para revelar a nossa identidade em Cristo Jesus. Ó, Hebreus capítulo 12, vamos aqui mais uma vez Hebreus capítulo 12, agora no versículo 9, olha só o que diz aqui no versículo 9, ele diz assim, ó, além do que, depois você leia aí, né, o capítulo todo, que para você entender, porque nós não temos tempo aqui de ler todo o capítulo, porque senão iria levar aqui muito tempo. Diz assim, ó, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, não é isso? Segundo a carne eu tenho meu pai, tenho minha mãe, todos nós temos, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, abençoados, quem é o nosso Pai? Pai dos Espíritos. Pai dos Espíritos, que somos nós aqui. Não é o pai da carne. O pai da carne é aquele homem, aquela mulher que tiveram uma relação sexual e nos gerou no ventre da nossa mãe. Agora, o Pai do Espírito é aquele que nos formou desde antes da fundação do mundo. Por isso que o Paulo diz, o Pai do Espírito. Espírito que participam de um corpo de carne. Deus nos criou antes da fundação do mundo, veja bem, para você saber quem é essa carne. Deus nos criou no Espírito antes da fundação do mundo e depois, com o passar dos tempos, Ele nos criou o corpo de carne e colocou os seus filhos dentro de cada corpo de carne. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós sempre lemos esse versículo aqui, que é um versículo que tem um conhecimento aqui tremendo, diz assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Os filhos participam da carne e do sangue. Nós sempre falamos isso aqui, ó. Quando você chegou nesse corpo de carne, você já era um filho. Não é que depois que você chegou nesse corpo todo complicado, que você teve que fazer alguma coisa para alcançar uma santificação e se tornar um filho de Deus. Não, não é isso.
Quando você chegou, quando você nasceu, que Deus já tinha colocado você dentro desse corpo, você já era filho, porque diz aqui que os filhos participam. Não é que passam a ser filhos depois da participação. Não, é filho antes de começar a participação. E esse corpo, essa participação, abençoados, diz o Evangelho da Graça, que está viciado, está corrompido, está cheio de problemas essa nossa participação, esse corpo aqui. Tudo claro, com o propósito de Deus, com uma intenção de Deus. Deus tem um propósito, uma intenção em tudo. Ele não me colocou nesse corpo de carne aqui todo complicado, assim não, vai para lá e vamos ver o que vai acontecer. Não, não é isso. Deus tem um propósito em tudo, na nossa vida, nesse corpo, e nos colocar nessa participação. Efésios capítulo 4, olha aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse corpo de carne. Como está esse corpo de carne? Como não é isso? Aquele que a religião está procurando santificar. 4:22 diz assim, ó, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, ou seja, está corrompido pela cobiça do engano. O velho homem, a carne, abençoado, está corrompido. Não é que ele vai se corromper, ele está corrompido pelo engano, pela mentira das coisas. E que obras são essas, que enganos são esses que viciam e corrompem o corpo de carne? Porque Paulo disse que esse corpo está corrompido. Veja aqui em Gálatas, avance um pouquinho aqui, nós vamos ler aqui alguns versos, porque é importante que você entenda que corpo é esse. Ó. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Por quê? Diz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Porque as obras da carne, desse corpo de carne que você ocupa aí, que Deus te colocou, são manifestas, são conhecidas. Aqui ninguém aqui está de inocente. Não, eu estou aqui, eu não sabia que eu tinha essa debilidade. Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Abençoado, o Evangelho diz que as obras da carne, esses defeitos, essa corrupção é conhecida. As quais são, olha só, ele traçou aqui alguns exemplos, que são prostituição. Você não sabe o que é prostituição. Claro que sabe, é capaz de fazer, não é isso? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia e que mais? Imulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio. E aqui vai uma relação imensa das obras da carne que mantém esse corpo em corrupção, mantém esse corpo viciado. Toda a carne está sujeita a essas obras. Não existe uma. Não, aquele homem ali, ele é um santo, ele jamais vai cometer esse delito, jamais ele vai cometer esse erro. Abençoado, o Evangelho diz que toda obra toda a carne tem essas dificuldades, toda a carne está sujeita a essas obras, marzelas, a essas debilidades, como dizia aquele que me falou dessa palavra, aquele que me gerou, que me ensinou essa palavra, ele disse que quem não tem ginga, o abençoado, tem mandinga. Aquele que não escorrega por baixo, vai escorregar por cima. Porque todos podem escorregar, porque todos estão debaixo dessas debilidades. E não tem como tirar essas debilidades. Não, a partir de hoje, eu nunca mais vou sentir o desejo de beber, eu nunca mais vou sentir essa atração de prostituição. Abençoado, você tem recebido a educação do Evangelho, mas diz que essas debilidades estão todas aí na nossa carne, estão todas postas, que são conhecidas. O Evangelho diz, ó, a santificação, e não é qualquer santificação. Não é uma santificação dada por homem, é uma santificação pronta antes da fundação do mundo. E essa santificação está aqui, ó, no nosso espírito. Quer ver só? Efésios capítulo 1. No versículo 4, olha o que diz aqui. Ó. Como também Deus, falando de Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha a data desse acontecimento. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos fez santo, ele nos escolheu para a santidade. Isso foi Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós andamos, vamos ler aqui, ó, 2:10, está aqui pertinho, diz assim, ó, porque somos feituras suas, feituras de Deus,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus mesmo preparou para que andássemos nela. A santificação, abençoado, é uma boa obra preparada por Deus desde antes da fundação para que os seus filhos andassem nela. Não é uma obra que alguém vá conquistar. Não é uma obra que alguém possa chegar, não, eu me esforcei e por isso eu mereço o título de santo. Não, abençoado, você é santo porque Deus imputou desde antes da fundação do mundo no teu espírito. Por isso que ele diz, boas obras preparadas por Deus, imputadas por Deus no nosso espírito. No espírito, abençoado. Não existe no evangelho promessa nenhuma para melhorar a sua carne. Não existe. Não adianta você procurar, não, vamos ver aqui o que eu posso fazer, o que diz aqui o Evangelho para melhorar essa carne, para eu não fazer nada errado. Não existe assim, uma maneira. Você tem que aprender a se educar com o Evangelho para não cometer esses erros, não cometer as obras da carne. Não existe a santidade na carne, mas sim santidade no Espírito. Veja bem, a santidade que Paulo disse aqui, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santidade ninguém verá Deus, é a santidade que Deus imputou no nosso espírito desde antes da fundação do mundo. Não adianta você procurar uma santidade aí dada pelos homens, dada pelo sacerdote lá da sua religião, e você vai dar o dízimo dobrado, ou vai acender uma vela, ou vai se chicotear, ou nunca mais vai procurar uma mulher, nunca mais vai procurar um homem para se santificar, porque não vai adiantar, porque a santidade já está imputada em você. Quer ver só uma coisa? Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, porque com uma só oferta, Deus nos fez santo, nos fez perfeito para sempre. Veja bem que foi para sempre. E uma coisa bem importante que diz nesse verso é que Cristo, com uma só oferta, e foi a oferta dele lá na cruz, não foi a minha, não foi a sua, não foi a do pastor da sua igreja, não foi do reverendo, não foi do pai do santo, não foi do papa, não foi de ninguém. Foi o sacrifício de Cristo ali na cruz que pagou o preço pela nossa participação em carne. Porque Deus veio habitar aqui, veio habitar no nosso espírito. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E ele precisava que um corpo justificado. Então ele nos justificou para sempre. Romanos capítulo 5. Veja aqui, Romanos capítulo 5, um verso também bem conhecido nosso, no versículo 18, ele diz assim, porque assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, Adão lá que desobedeceu e todos foram condenados, assim também, da mesma maneira, do mesmo modo, como veio por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E é claro que ele está falando aqui dos filhos de Deus que foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Deus, abençoado, nos deu a permissão para participarmos desse corpo corrompido, desse corpo viciado. Nós temos essa permissão dada por Deus quando ele justificou os seus filhos ali na cruz. Nos foi dada essa permissão. E veja bem, justificou. Preste bem atenção nisso, porque alguns parece que confundem as coisas, estão por aí vivendo de qualquer maneira, achando que pode fazer o que quiser por causa dessa justificação. Veja bem, justificou, mas não tirou as debilidades do nosso corpo. A prostituição, a avareza, a mentira, todas essas coisas estão aí imputadas aqui na nossa carne da mesma maneira, só que Deus lá, ele nos justificou. Segundo a carne, não existe ninguém santo, abençoado. Veja bem, segundo a carne, segundo esse corpo de carne, não existe um homem só, nenhum santo, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que, segundo a carne, segundo as obras, ninguém será justificado diante de Deus. Segundo as obras, ninguém consegue, mas a justificação foi feita pelo próprio Deus no nosso espírito. No espírito, todos os filhos são santos. Veja bem, aqui no espírito, aqui dentro que é você, todos os filhos são perfeitos.
todos, sem exceção. Não existe um filho andando por aí que não seja santo. Não existe um filho andando por aí que não seja perfeito. Não interessa o que ele está fazendo. Não interessa aonde que ele anda, não interessa a companhia dele, como ele trata as pessoas. Se é um filho, se o Espírito de Deus está ali, ele é santo no Espírito, ele é perfeito no Espírito. Aí então vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta que sempre nos fazem, todas as vezes que nós falamos aqui a respeito de pecado, de obra de carne, de ser santo, de ser perfeito, de cada 10 pessoas, olha, a estatística é essa mesma, de cada 10 pessoas, 10 nos fazem essa mesma pergunta. Olha só, se Deus autorizou a participação de um corpo viciado, porque esse corpo ele está viciado, se Deus autorizou essa participação para todos os seus filhos, se no Espírito eu estou salvo, estou perfeito, estou santo e não vou me perder de maneira nenhuma por causa da escolha de Deus, por causa da predestinação de Deus, o filho não pode se perder, então a pergunta é a seguinte, eu posso viver, eu posso andar, eu posso fazer o que eu quiser? De qualquer maneira, já que Deus me deu autorização para andar nesse corpo de carne corrompido, e eu sou salvo no Espírito eu estou perfeito, eu posso andar, eu posso fazer o que quiser nesses 100 anos que eu vou passar aqui nesse corpo de carne? Olha, abençoado, deixa eu aqui te falar, eu tenho até a resposta, né? A resposta eu tenho aqui, mas vamos ver o que diz aqui o Evangelho, primeira carta que Paulo escreveu a Corinto. Olha só o que ele diz aqui, primeira carta de Paulo, capítulo 6, no versículo 12. Olha o que diz aqui o apóstolo da graça, aquele que foi ao paraíso e recebeu a revelação dos mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, que escreveu em 14 cartas. Ele diz assim, ó, no capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 12. Todas as coisas, veja bem, todas as coisas, alguma coisa fica fora de todas? Eu penso que não, né? Quando ele disse todas as coisas, são todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, lícitas de livre. Todas as coisas te são livre. Livre para quê? Mas para fazer. Mas nem todas as coisas convém. Você é livre para fazer tudo, até essa coisa que você pensou agora aí, você tem liberdade dada por Deus para fazer. Você pode fazer o que você quiser, mas, diz o apóstolo Paulo, nem todas que você recebeu essa liberdade para fazer e pode fazer, nem todas te convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Você é livre, abençoado, para fazer o que você quiser. O Evangelho é bem claro, não é isso? O Evangelho é bem claro quando diz que você é livre para fazer o que quiser. Mas nem todas me convêm. Mas se mesmo assim, mesmo sabendo que nem todas me convêm, eu quiser fazer. Eu sei que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas o Evangelho também diz que nem tudo me convém. Mas mesmo assim, se eu quiser fazer, mesmo sabendo que não me convém, porque diz que todas as coisas são lícitas, eu sou livre para tudo. Mas eu quero fazer, porque o Evangelho diz que eu posso fazer, que eu sou livre. Então veja aqui, Gálatas, capítulo 6, não é isso? Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, que diz assim, ó, não erreis. Diz o apóstolo Paulo àquela igreja, não erreis. Deus, ele foi bem direto, ele não cortou caminho, ele foi direto. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Aquele que deu autorização para você fazer o que você quiser, te deu liberdade para você fazer tudo que você quiser. Ele diz, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, tudo que ele desejar fazer, tudo que ele usar a liberdade para fazer, isso também, o que vai acontecer? Ceifará. Versículo 8. Porque, veja bem, porque o que semeia na sua carne, olha só, olha aqui, agora aqui está o que convém e o que não convém. Aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê?
corrupção. Se você planta uma vida segundo a carne, abençoado, prostituição, avareza, mentira, e você eu não precisava nem estar te falando, é o que você vai colher, o abençoado que planta um ato de prostituição, um ato de roubo, não é isso? É uma coisa terrível, a colheita não é boa, porque o Evangelho diz que, ceifará, vai colher corrupção na carne, mas, olha aqui, a segunda parte do versículo, mas o que semeia no Espírito, o que semeia em Deus, o que semeia no Evangelho, do Espírito, olha só, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você plantar no Evangelho, se você plantar em Deus, se planta no Espírito, você vai colher vida. Na carne, então você sabe, você é livre para plantar o que você quiser. Mas se você plantar na carne, você vai colher corrupção. E não adianta você depois orar para Deus te perdoar, porque Ele já te perdoou. Não adianta orar para Deus te curar, porque Ele já te curou. Mas Deus não se deixa enganar. Você vai colher aquilo que você plantou. E no Espírito você vai colher os benefícios da vida eterna. Se você planta no Espírito, se você vive uma vida tranquila, uma vida consciente, de acordo com o Evangelho da graça de Deus, você vai colher o que você plantou no Espírito, os benefícios da graça de Deus. Somos um Espírito abençoado, perfeito. Isso aí nós não temos aí a menor dúvida, porque o Evangelho diz, mas nós estamos dentro de um corpo corrupto, um corpo mau, um corpo viciado. E o que você planta, você vai colher. A santidade que o apóstolo Paulo disse, sem santidade ninguém pode ver o Senhor, ele estava falando de uma santidade no Espírito. Hebreus capítulo 12, vamos voltar, vamos ler aqui mais uma vez, que isso aqui é muito importante, porque por muitos anos eu vivi enganado, não é isso? Eu queria... procurava que uma santidade segundo a minha carne, quando eu falhava, porque segundo a carne você vai falhar todo dia, toda hora, você vai sempre falhar, você até consegue assim, por um tempo, né? E bem, mas você vai escorregar, abençoado, porque as obras da carne estão ali, né? Não se maltrate, não se condene, porque você errou. Se corrija, pare, pense, não, isso aqui... eu fui mal, nisso aqui eu fui mal, então eu vou me corrigir, porque a minha natureza espiritual diz que eu sou santo, eu sou perfeito, e em mim habita a santidade, e isso aqui, esse caminho para mim não serve. Então você para e se volta. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que você tem que seguir a paz com todos e a santificação. A santificação, não é a tua santificação, a santificação que Cristo imputou no teu espírito desde antes da fundação do mundo, sem a qual, se não houver essa santificação no Espírito, então esse não é filho de Deus e não verá a Deus. Se não tem essa santificação, abençoado, não verá a Deus. Então, veja bem, vamos aqui fazer aqui um resumo. É o seguinte, eu já entendi a questão da santidade, é isso? A santidade é no Espírito, que foi imputada por Deus desde antes da fundação do mundo. O próprio Deus imputou em você a santidade. Agora, como posso ver o Senhor? Porque ele disse aqui, né, no versículo 14, a qual ninguém verá o Senhor, se não tiver essa santidade. Eu tenho essa santidade que foi imputada por Deus no meu espírito, desde antes da fundação do mundo. Então, quando vou ver o Senhor? Porque Paulo diz que quem tem a santidade vai ver o Senhor, não é isso? Se eu não tenho, não vejo. Se eu tenho, eu vejo. Uma coisa até lógica, não é isso? E o que Paulo estava aqui falando a respeito desse assunto, que nós iríamos ver o Senhor. Então vamos aqui a 2 Coríntios, porque eu nunca vi o Senhor. Eu tenho que ser sincero aí para os abençoados, já passei dos 30 anos, não é isso? E eu não vi o Senhor. Vamos ver 2 Coríntios. Volte aqui a 2 Coríntios, vamos ver o que Paulo estava falando no capítulo 5, no versículo... Vamos ler aqui do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler com bastante calma, com bastante tranquilidade, porque é um assunto muito importante, porque ver o Senhor, ver a Deus, qual filho que não quer? E Paulo disse, aquele que tem a santidade, aquele que é santo no Espírito, vai ver o Senhor. E quando é que isso vai acontecer? Vamos ver aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, porque
Sabemos, eu recebo que você saiba disso, se não sabia, a partir de agora você já está sabendo, diz assim, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Então ele está dizendo que depois que esse corpo aqui, a casa terrestre, ela se desmanchar, ela voltar para o pó, como disse lá o homem mais sábio, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Quando isso acontecer, nós, na casa eterna, e diz o versículo 2, e por isso também, olha só que tremendo, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, revestidos da nossa habitação do céu, não dessa habitação desse corpo aqui. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, olha só, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nós, o espírito que está dentro desse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não que nós queremos sair desse corpo, não que nós queremos morrer, não é isso, abençoado, mas revestidos para que o mortal, esse corpo mortal, seja absorvido pela vida, por Deus mesmo, pelo Espírito. O versículo 5 diz assim, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Deus que nos fez participar desse corpo de carne e no momento certo ele vai nos tirar desse corpo, um momento determinado por ele, não é isso? E nós iremos ver a Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ele pagou o preço, ele garantiu esse preço. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, enquanto nós estamos aqui nesse corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, Paulo está dizendo que enquanto nós estivermos vivos nesse corpo, nós não podemos ver o Senhor de maneira nenhuma. É isso que ele está falando. Mas quando nós formos retirados desse corpo, aí, abençoados, nós que temos a santificação imputada por ele aqui, nós veremos ao Senhor tal como ele é. E no versículo 7 diz, porque andamos por fé. Enquanto nós estamos aqui nesse corpo de carne, nesse corpo viciado, nesse corpo maltratado, que é o nosso corpo, andamos por fé e não por vista, não porque eu vejo, não porque eu faço tudo errado e não deu certo. Abençoado, veja bem uma coisa bem importante. O Senhor, o próprio Deus, é Espírito. Deus não é a carne. Deus já foi carne, ele participou. Voltamos lá em Hebreus 2,14, diz que Deus também participou de carne e sangue, mas ele não está mais no corpo de carne. Deus é Espírito, e com os olhos de carne, com esses olhos naturais, não se pode ver o Espírito. Como é que você quer ver a Deus estando nesse corpo de carne, se Deus é Espírito, e o corpo de carne é inimizade contra Deus? Não se pode ver o Senhor estando vivo ainda. Mas quando nós formos arrebatados, quando nós voltarmos à nossa habitação celestial, quando nós voltarmos às mansões celestiais, aí então nós que temos essa santidade imputada por Deus no nosso espírito, aí com certeza nós veremos ao Senhor, como está prometido pelo próprio Deus aqui, que Paulo registrou aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Somente com a nossa habitação celestial nós poderemos ver ao Senhor. Enquanto estivermos nesse corpo viciado, andamos por fé, cremos que ele habita no nosso espírito, cremos que ele imputou em nós a santidade, cremos que ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, cremos que ele nos guardou até aqui e nos colocou nesse corpo para, no momento certo, por um decreto dele, por uma vontade dele, nós iremos voltar para ele, porque nós somos dele, como está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, não está nesse corpo de carne. Nesse corpo de carne nós não vamos ver o nosso presidente, nós não vamos ver o nosso dono, nós não vamos ver o nosso pai, nós não vamos ver o nosso Deus nesse corpo de carne. Mas quando nós voltarmos
para nosso corpo celestial, nossa habitação celestial, aí sim, abençoados, é aí que vai se cumprir o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus 2,14. Nós veremos ao Senhor. E esse privilégio de ver ao Senhor, somente para aqueles que foram predestinados para a santidade. Isso aqui, olha, algumas pessoas dizem, não, porque vocês pensam que são melhores do que os outros, vocês pensam que são melhores. Não é isso, abençoado. É o Evangelho que diz que sem santidade não se pode ver o Senhor. E se Deus não imputou essa santidade em você, ou eu recebo que em você tenha sido imputado, mas se aquele lá não recebeu essa imputação no Espírito, não vai ver o Senhor. E isso, abençoados, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, não é a covardia de Deus. Não, Deus não se enganou, Deus não errou. Não, de maneira nenhuma. Foi escolha e soberania de Deus. Aos que, diz o Evangelho, aos que escolheu, aos que predestinou, a quem ele quis, aquele que ele quis escolher, não dependendo da vontade do homem. E foi Deus mesmo que escolheu e imputou. Enquanto estamos nesse corpo corrupto, andamos por fé. Cremos no Evangelho, cremos na graça, cremos que somos filhos, andamos de acordo com o Evangelho, às vezes tropeçando aqui, tropeçando ali por causa desse corpo de carne, mas conhecendo a nossa posição em Cristo Jesus, que é uma posição de santidade. Somos santos aqui, no Espírito. A palavra é para o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó, e temos, olha só, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, e temos, portanto, olha, o mesmo espírito de fé, todos nós. Isso aqui é para todos os filhos, não é para aquele ali que orou mais, não é para aquele ali que se consagrou mais e ganhou mais almas para Jesus e deu um dízimo maior. Não, não, não. Isso aqui, ó, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Todo filho, como está escrito, crie, por isso falei. É crendo, não é fazendo. É crendo. Nós cremos também, por isso também nós falamos. Nós cremos, mas logo o veremos. Nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus, mas logo, abençoado, por causa dessa santidade, porque Ele mesmo está no nosso espírito, nós o veremos. Temos sua santidade em nós. Não tem jeito, abençoado. A santidade dele está em nós. Seu Espírito, veja bem, o Espírito de Deus habita em nós. Não é isso? 1 Coríntios 3,16 diz que nós... Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, volte um pouquinho aí. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós, olha, não sabeis, você tem que saber isso aqui, abençoado, não sabeis vós que sois o templo de Deus? O que é isso? Deus habita dentro de você, Deus habita no teu espírito, não é nesse corpo de carne, Ele está aqui dentro no teu espírito, juntinho aí com você, e que o Espírito de Deus habita em vós, abençoado, isso aí, ó, é a garantia que nós temos que nós somos dele, ele habita, ou você acha que ele iria habitar no nosso espírito, iria nos fazer santo e depois iria deixarmos que nós nos perdermos? De maneira nenhuma, abençoado. Ó, vamos ler aqui, ó, Efésios, é o nosso último verso, Efésios, receba que você tenha anotado tudo aí e depois você leia com mais atenção, leia com mais cuidado, para você não ser enganado por ninguém, porque a nossa intenção é desfazer o engano da religião. Então você acompanhe na Bíblia, acompanhe no Evangelho, tudo que nós estamos lendo. Efésios capítulo 1, versículo 13, olha aqui a nossa garantia, que diz assim, ó, em quem, em Deus, está aqui falando de Deus, não é isso? Também vós estáis. Nós estamos em Deus. Deus habita em nós. Somos um só espírito com Ele. Não há diferença. Vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Esse é o nosso trabalho aqui. É fazer as pessoas ouvirem para que entendam, que conheçam, saibam da sua santidade. O Evangelho da vossa salvação. O Evangelho nos salva aqui, ó, na nossa mente, no nosso espírito. Mostra a nossa verdadeira identidade. Uma identidade de santidade. É isso que é o Evangelho, não é isso? Não é para melhorar a sua carne, para santificar a sua carne, porque não vai, abençoado. O Evangelho é para mostrar a nossa identidade e nos dar condição de
tratar com esse corpo de carne. E tendo nele também crido, no evangelho da graça, não é isso? Fostes selado com o Espírito Santo da promessa. E o versículo 14 diz assim, ó, o qual é o Espírito de Deus, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Isso quer dizer que quando ele vier sacar esse Espírito dele que está em nós vamos junto, não tem como você ficar aqui. Esse corpo vai ficar para trás e nós iremos ver o Senhor. Irá se cumprir, vamos repetir, irá se cumprir o que Paulo disse aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós veremos ao Senhor abençoado, nós veremos ao Senhor com a santidade que Ele mesmo imputou aqui no nosso espírito, não a santidade humana. Vamos repetir aqui, nós falamos no começo, não é uma santidade conseguida, conquistada pelas nossas obras, não é isso, é a santidade que Deus imputou no espírito. Com esse corpo de carne, é só a nossa participação que Deus usa, é um veículo para nós possamos estar aqui para cumprir o que Deus determinou para a nossa vida desde antes da fundação do mundo. E no tempo certo, esse veículo vai parar, vai acabar, não vai se corromper de vez, não é isso? E mais nós receberemos o nosso corpo celestial e veremos a Deus como Ele é. Irá se cumprir o que Paulo prometeu na nossa vida, porque a santidade já foi imputada por Ele mesmo. Deus mesmo imputou. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa certeza. Não fui eu, não foi você, foi Deus que fez, foi Deus que conquistou, imputou o querer dele, a santidade dele no nosso espírito. Abençoado, recebo que você tenha entendido, recebo que essa palavra tenha te feito bem e você compartilhe essa mensagem. Eu gostaria de incentivar você a compartilhar a mensagem para que outros também, assim como nós entendemos, também entenda e se livre dessa mentira da religião que está ensinando, né, os filhos de Deus a procurar santidade. Olha que coisa absurda. Um filho de Deus que já veio santo de fábrica, você é santo de fábrica, é isso? E estão ensinando o filho a procurar santidade. E no corpo de carne, que é impossível. E no espírito, nós já somos santos. Mas para isso, é necessário que você nos ajude também, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal, no canal do YouTube, se por acaso você ainda não é inscrito, para que a palavra corra e seja glorificada. Receba o melhor domingo, receba que Deus mesmo já está falando no teu entendimento para que você possa entender a vontade dele. Abençoados com todas as bênçãos.